Mas vamos lá, a verdade é que investir é meio que um caminho para tu ter mais dinheiro e dinheiro em É, si é uma ferramenta para tu ter uma vida melhor. sim. Então eu tenho uma pergunta aqui que achei bem interessante conhecer diferentes visões sobre, que é o seguinte: para ti, Peter, o dinheiro traz felicidade? Nossa, mano. Só tomei uma dose, mano. Exatamente. 4h30 Às da quatro e tarde trinta e e já sete tá nessa, né? Caralho. Cara, eu acho que traz, porque a falta dele, sem dúvida, traz infelicidade. Eu já contei isso em alguns podcasts, eu até acho que contei no do Raul, mas eu vou tentar Olha lá, trazer de uma forma bem breve. Valeu. É, passadinho. eu sempre estudei nas melhores escolas do país. O meu pai é filho de professora, então ele sempre priorizou muito a minha educação. E a gente tinha uma vida de classe média e eu estudava em escolas de classe alta, sempre. E naquela época o bullying corria solto, não tinha massagem, assim. Então, assim, sempre zoavam o carro do meu pai, o carro da minha mãe. Enfim, eu era um cara meio zoado, porque eu era classe média numa escola de paus nos cus. Acho que o termo técnico é esse. De playboys que depois não conquistaram nada, mas enfim, mas me zoavam pra cacete. E é uma merda, porque eu cheguei a acreditar que eu era pobre mesmo eu não sendo, cara. Então, eu acho que isso fez eu perder confiança em alguns momentos da minha vida. Porque uma coisa é você estar pobre ou estar no momento de dificuldade financeira, outra coisa é você se assumir como pobre. E uma coisa que eu vou fazer um pouco diferente com meu filho é conversar um pouco mais sobre dinheiro, cara. Eu acho que ainda tem um tabu muito forte, assim. Então, meu pai era classe média, mas eu não sabia que ele era classe média, porque as crianças, principalmente, fazem uma comparação, né, com seus pares, e eu me achava pobre, e isso eu acho que afetou minha confiança em algum momento da minha vida. E eu acho que a música e o dinheiro voltaram a fazer eu ter confiança e entender que eu só estava me sentindo pobre. Eu nunca fui um cara pobre. É, o meu pai, ele trabalhou 30 anos na mesma empresa e depois que ele se aposentou, ele ficou milionário, porque FGTS, essas coisas. E eram coisas que eu não sabiam que tava por trás ali. E como todo mundo me zoava, porque meu pai tinha um carro bosta, não sei o que lá, eu acabei absorvendo um pouco disso, assim, em termos de confiança. Então, isso eu acho que é um negócio que eu mudaria, assim, com meu filho. Conversar. Quando tiver bom, falar, ó, tá bom, vai ter Walt Disney, vamos pra Walt Disney. Esse ano não tá bom, não vamos. Então, acho que a conversa e quebrar esse tabu de falar de dinheiro é uma das minhas missões aí. Pô, que massa. Eu acho isso muito importante, né? Porque acho que tu citou um exemplo em que o fato de tu ser um peixe fora d'água pro ambiente que tu tava tirou a confiança, né? Porque Sim. o pessoal, tu cresceu acreditando que era pobre e tal. Aham. E tem um outro lado dessa moeda que também, também tira a confiança das pessoas, que é quando os outros veem quem tem dinheiro como algo ruim. Do Sim. tipo, mano, esse cara aí, puta, ele tem dinheiro. Eu me lembro uma vez na faculdade, não era criança, né? Aham. 18, 19, 20 anos. Cara, um colega meu, gente boa pra caramba, amigo meu. Olha aí. Olha Mano aí, do ó. céu, velho. Ah, Acho que o assador te esquece. Veio mugindo o bagulho. Silvião da massa, aí sim, Veio essa história mugindo, eu cara. vou contar feliz essa história, só um minutinho. Mas como eu ia falando, Cara, que bagulho gostoso. Tá gostoso isso aqui. prova uma patada aqui, tu vai ver. Não, minha mãe não deixa. Bom, hein? Uhum. Parou. Não, sacanagem. Não tá mal, viu? É muito bom. Os mano igual duas mimosas aqui mastigando. Mas voltando ao ponto ali, tem os dois lados da moeda, né? Que assim como isso aí tirou tua confiança, tem uma galera que apontam e mostram assim, meu, tu é rico, então tu é pior que a gente. Aham. Tu nasceu numa família boa, então tu é pior que a gente. Uhum. E eu me lembro na época da faculdade, e de novo, a gente não era criança, né? Cara, um colega meu, gente boa pra caramba, me lembro que ele passou assim no. A gente tava passando trocando de prédio, entre um prédio e outro, tinha uma BM, assim, massa pra caramba. Ele falou, esse carro de burguês aí.
aposto que é de um filhinho de papai, filho da puta, não sei o que. E tipo, tu cresce ouvindo isso. Não, mas peraí, velho. Beleza, a não ser que tu assuma, se tu assumir que o cara é um ladrão, faz total sentido criticar. Sim. Não, cara, tu tá rejeitando a riqueza. E tem uma frase do Naval, ó, o Naval do Almanac. Que é um cara Mônica, que me plagiou. que fala que assim, se você secretamente despreza a riqueza vai fugir de ti. Sim. Entendeu? O primeiro passo pra tu ficar rico, o primeiro passo pra tu ter uma vida com muita tranquilidade financeira, é tu não achar feio quem tem dinheiro. Sim, cara. E Então, eu acho são que os dois lados da moeda que a gente tem que... eu acho que esse foi um acerto meu. Porque o que acontece? Principalmente quando eu fiz o ensino médio, no que na época era a melhor escola do Brasil, eu percebi que ali tinha um nível de pessoas com dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida, assim. Tipo, caras que tinham não sei se é criança, é adolescente que faz ensino médio, eu acho que é adolescente, que tinham, mano, motoristas que levavam de luvinha branca, uns negócios assim absurdos. E eu nunca tive esse preconceito com a riqueza. E eu, inclusive, tentei aprender bastante com essas pessoas, entendendo o que os pais delas faziam. E, estatisticamente, acho que 90% dos pais delas eram empresários. E eu acho que isso me ligou um tino de empresário, porque eu teria tudo para falar, tá bom, meu pai é CLT, a gente é classe média, depois eu descobri que a gente era classe média alta, comparado com o padrão do brasileiro, e eu poderia ficar julgando as pessoas, mas por outro lado, eu tentei ficar amigo dessas pessoas e entenderem qual que era o background, como é que elas pensavam. No Bandeirantes tinha muito judeu na época, e os judeus são bons em ganhar dinheiro. Tinha muito sul-coreano, e os coreanos sabem fazer dinheiro também. Então acho que ali eu fiz um ciclo de amizade, tá? Não tinha network, não tinha porra nenhuma, eu tinha 15, 16 anos. Mas ali eu entendi que dá pra ganhar muito dinheiro de forma honesta sendo empresário. Então acho que ali o meu apetite por risco, ele foi instalado, assim, do tipo, você é meio doidão, você tem um apetite por risco, é só você montar uma empresa de sucesso, você vai ser bem rico. Então, estar exposto a esse ambiente de uma classe muito alta me fez entender que não é porque eu nasci classe média que eu vou ser classe média para sempre, assim. Eu acho que dali veio a minha confiança, porque eu conhecia as pessoas e às vezes até conhecia os pais delas e viam que eram pessoas normais, que assumiram risco durante a vida. O meu pai, que é um cara sensacional, nunca me faltou nada em casa, tá? Não tô querendo dar uma de coitadinho, me vitimizar. Mas o meu pai, ele sempre foi um cara que viu as coisas pela ótica do risco. Diminuir risco. Então trabalhou em uma empresa só durante a vida inteira. Foi CLT a vida inteira, não tem problema nenhum. E depois ficou milionário, depois que aposentou. Excelente, é um dos caminhos possíveis. Mas estatisticamente, eu vi que empreendendo dava para ficar zilionário, justamente porque meu pai me expôs naquele tipo de ambiente em que eu sentia que os pais dos meus amigos eram assunsores? Como é que chama isso? Tomadores. Tomadores. Nossa, inventei uma palavra nova. Aqueles que assumem. Aqueles que assumem o risco. E eram tão inteligentes quanto meu pai. Então, é uma questão de perfil, no fim das contas. Né? Qual é o tipo de risco que você está querendo correr para ganhar mais dinheiro? E eu percebi que eu sou um cara que não sou avesso ao risco. Não sou um amante do risco. Hoje eu aprendi a controlar ele, mas eu não sou um cara que foge do risco. Então hoje a gente tem 20 funcionários lá na Inside e para mim tá de boa. Eu sei que as coisas vão acontecer e que tá tudo bem e que eu tenho perfil para pagar 20 funcionários tranquilamente. E é legal, tipo, comentar isso, né? Porque acho que o ambiente que tu tá mexe muito com as tuas crenças, o que tu acredita e onde tu acha que tu pode chegar. Então tu teve, acho que é sorte de ter pais, né, que te mostraram esse caminho, que te botaram num ambiente em que no fim das contas era um ambiente que te inspirava a assumir risco. Tu via que, poxa, as pessoas de maior sucesso aqui foram as que correram risco, foram as que foram atrás. E isso é uma questão que a gente se perde muitas vezes, porque a gente teve ambientes assim. Na minha casa, meu pai é mega empreendedor. Meu pai quebrou quando eu tinha 1, 2 anos de idade, depois começou a empreender de novo. Meu avô ganhou muito dinheiro e depois quebrou. Meu outro avô empreendeu tomando menos risco, nunca quis crescer tanto. Então a gente cresceu em ambientes em que acabava sendo incentivado isso. Né? E isso também acho que muda muito. E aí o nosso trabalho e o teu, acho que muito massa isso, é de mostrar para as pessoas, né, que dá para chegar lá, que dá para
conquistar um patrimônio grande que te dê a tranquilidade o suficiente aí pra que tu viva a vida dos seus sonhos.